gente? Tudo jóia? Passaram bem a semana? Espero que sim. Dando prosseguimento às nossas entrevistas, hoje eu estou com o José Cler. Ele é, vamos dizer, mestre em hipnose clínica e coaching. Você não sabia que hipnose dá pra gente ajudar o seu emagrecimento? Dá sim. Nós vamos fazer um bate-papo agora com o José Cler. Ele vai dar umas dicas para nós e vamos deixar vocês bem atualizados de tudo que acontece para te ajudar a emagrecer. José Cler, muito obrigado pelo convite. Eu já fiz uma introdução com você referente do que é o projeto e eu queria saber o seguinte: essa parte tanto do coaching, vamos até separar, vamos depois falar do coaching e depois a gente vai falar da hipnose. Com relação ao coaching, o coaching hoje na área para as pessoas que querem emagrecer, qual que é o principal foco que o coaching ajuda a pessoa a chegar vamos dizer assim, no resultado final? O X da questão, para qualquer processo, e o coaching ele potencializa isso mais, é foco e determinação. Eu preciso saber, e o processo de coaching me auxilia, quem eu sou no atual momento, e eu preciso ter certeza de onde eu quero chegar. Partindo desses dois pontos, o profissional do coaching ele vai auxiliar o coachee, o cliente, a quais mecanismos ou quais ferramentas ele precisa acessar para alcançar suas metas, para alcançar os seus objetivos. Sem foco e sem determinação, a gente nem sai do lugar. O pessoal fala que eu falo para o pessoal, praticamente todas as entrevistas e quase todos os meus vídeos, quando eu faço também ao vivo nos stories do Instagram, eu falo para as pessoas que eu considero meta e foco. É questão de você se ver lá em cima onde você quer chegar e você focalizar todas as suas energias e as suas, vamos dizer, entra no processo. Eu considero também que as angústias, todos os sentimentos entram no processo para você chegar na sua meta. O legal do processo do coaching é que ele faz com que o cliente tome consciência do que ele quer de fato. O exemplo que eu sempre dou eu coloco como meta em 30 dias eu eliminar 90 quilos. É uma meta consciente? Não tem possibilidade de eu emagrecer ou eliminar 90 quilos em 30 dias. Então nós vamos ponderar as expectativas e as potencialidades daquele cliente para que ele consiga ver resultado ao alcançar a sua meta e ao perceber o resultado ele se motive a dar continuidade ao processo. Então a gente sempre, pelo menos eu com os meus clientes, eu oriento a começar com metas pequenas, que eu consiga dar conta, que eu vá realizar. Precisa haver um esforço, mas ao realizar eu tenho aquela satisfação, isso me potencializa a continuar com o processo. Para não acabar também você tendo a frustração depois. Frustração, desânimo. E até, vamos dizer assim, no mais grave, uma depressão. Sim. Que você não chegou naquela meta impossível, que a gente já saberia que seria impossível, e ele não chegou e ali na verdade ele retrocede um pouco. Porque ele percebe no inconsciente dele, olha, eu tentei e não consegui, e já que eu não consegui eu vou desanimar. E ele começa a regredir tudo aquilo que ele já havia conquistado. Por isso é importante ter um profissional, seja do coach, um psicólogo, uma nutricionista, te orientando e auxiliando para que você, como a gente acaba brincando, não meta os pés pelas mãos. Isso é importantíssimo, gente. Vocês não sabem que, assim, dentro do projeto que eu vejo hoje, não só o meu projeto, mas eu acho que para todo mundo, é muito difícil das pessoas, por exemplo, a questão, eu já falei até para o pessoal lá, que já fez o processo, as entrevistas com tanto o Ítalo quanto a Ariane, eu tenho que tentar, o Ítalo falou que ele não teria, que ele, assim, no início do processo, ele nem queria ver comida, aquela coisa toda, ele ficou muito recluso. Eu já tinha uma diferença, porque eu fazia comida lá em casa no final de semana, meus filhos comem batata frita, aquela coisa toda. Mas é questão que a gente volta a falar da meta e do foco. Porque acabou que eu coloquei como meta e foco, e mesmo eu mexendo com essas comidas, eu não fui atrás, eu não belisquei, eu não fiz nada. Então, assim, antes até de eu começar o projeto no dia 20 de setembro, um mês antes, eu parei completamente com refrigerante. Cortei refrigerante de tudo quanto é tipo, jeito, eu cortei, um mês antes de começar. Para já dar uma adaptação para mim começar a fazer o processo.
E é muito legal que você falando assim, tem gente que não tem. Por exemplo, eu considero que eu não sei, eu acho que eu estou bem comigo mesmo, alguma coisa assim, mas tem gente que necessita, assim, dessa ajuda. Eu vejo que é muito importante a gente sempre estar junto com profissionais capacitados. É muito essencial, é uma essência mesmo você ter isso, porque durante o processo a gente pode ter umas recaídas. Pode, que nem já me falaram, N pessoas já me falaram que recaíram, não fizeram, pararam de fazer. E porque é natural. É natural, isso acho que a gente se cobra tanto que acaba que quando acontece isso a gente faz um escarcéu e que é uma coisa que nem você falou, é natural. E falando do acompanhamento de um profissional, eu converso com muitos nutricionistas, psicólogos aqui da cidade. E uma vez eu conversando com um nutricionista sobre aquelas dietas mirabolantes que cortam tudo, a famosa dieta low carb, a dieta do sangue, a dieta da lua cheia, cada dieta que a gente... Aquelas papagaiadas todas. Isso. E o interessante é que o nosso organismo, ele vai sentindo falta daquela alimentação e no primeiro instante que você lança essa alimentação, o organismo ele entende que precisa abraçar tudo para não sentir falta de novo. E acaba que você sobrecarrega o seu corpo, ao contrário do que se você mantesse uma coisa regrada, faria muito mais sucesso, daria muito mais resultado. Então por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional. Concordo plenamente. Agora vamos falar um pouquinho. Hipnose. Beleza. É interessante, Lavras é uma cidade com 103 mil habitantes, uma cidade muito religiosa, muito católica. E quando a gente fala de hipnose, as pessoas acabam assustando e vinculando com religião. Algumas pessoas me perguntam se é regressão. E a regressão é uma das ferramentas da hipnose e a gente acaba separando a regressão clínica da regressão de vidas passadas, que é um processo terapêutico que outros profissionais utilizam. Hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência. Hoje nós dividimos o nosso cérebro em dois grandes pedaços, o consciente e o inconsciente. Até um pouco tempo atrás a gente ouvia falar do subconsciente. A expressão sub é o que está por baixo e ela foi descartada pelo contexto científico. Então a gente trabalha hoje com o consciente e o subconsciente. O que a hipnose faz? Ela trabalha nesse processo do seu consciente que te traz responsabilidades, obrigações, que faz a gente pensar o dia todo, será que eu deixei o carro aberto? Eu tenho que ir para a escola, está na hora do almoço, eu estou com fome, onde é que eu vou comer hoje? Eu tenho que trabalhar, que roupa que eu vou vestir? Esse nosso consciente que vive acelerado, nos fazendo ficar ligado o tempo todo, ao ser conduzido pelo processo da hipnose, ele dá uma relaxada e quando você entra num estado de transe, um estado de relaxamento, o profissional então com algumas induções específicas consegue trabalhar o seu estado inconsciente, onde habitam as suas emoções, os seus desejos, os seus medos, os seus traumas, e a gente consegue como profissional conduzir o cliente a enxergar quais são os pontos que ele precisa trabalhar, quais são os pontos que ele precisa abandonar. Muito interessante, gente. Assim, eu fico, como que eu posso dizer? É muito complexo. Eu acho que é complexo, que eu falo não com relação à parte da hipnose, essas coisas não. Eu falo assim, complexo com várias ferramentas que hoje a gente tem na mão pra gente, que vai nos ajudar a chegar na nossa meta, no nosso foco, ajudar a gente manter o foco. Então, assim, eu acho bastante interessante. E eu quero trazer para as pessoas que isso é muito próximo. Que nem foi engraçado, semana passada, um rapaz me parou na rua, virou para mim e falou assim, eu acho interessante o que você está fazendo, porque a gente vê na televisão gente de longe, programa dos Estados Unidos, fazendo aquela coisa de peso, aquela coisa, e a gente não sente isso próximo, acho que é tudo maquiado, é tudo fake, é tudo programado, é tudo coisa. E a gente vê que, tipo assim, o que você colocou, a gente traz a proximidade
do assunto pra gente. A gente convive mais perto, a gente te vê na rua. Sim. Então, assim, a gente sabe que está em Lavras, que eu posso ir até a sua casa. Então é muito interessante, nessa parte é muito interessante. Você me falou que você trabalha nessa parte mais holística, né? Parte holística. Eu procuro, ao receber o cliente aqui, observar ele como um todo. Eu quero conhecer as emoções dessa pessoa, o cotidiano, a rotina dessa pessoa, e eu percebo que quando esse meu cliente, ele tem a sua energia desequilibrada, aquela pessoa que vive com raiva o tempo todo, que vive xingando o tempo todo, ela precisa primeiro orientar e equilibrar a sua energia para depois ela aceitar qualquer outro tipo de procedimento. E aí eu utilizo as ferramentas do Reiki, por exemplo, que é para equilibrar a energia do corpo. Ao perceber que essa pessoa tem um trauma, uma fobia, eu utilizo as ferramentas da programação neurolinguística para que ela consiga resolver aquele trauma e aí sim buscar o resultado que é o emagrecimento. Ao perceber que essa pessoa não tem foco, não sabe lidar com rotinas, eu aplico as ferramentas do coaching para orientá-la. Por exemplo, tem uma ferramenta muito legal do coaching chamada Perdas e Ganhos. Eu quero deixar de comer pizza todo final de semana, mas o meu grupo de amigos me chamam. O que é que eu perco ou o que é que eu ganho se eu abandonar esses meus amigos? Eu estando junto com eles, eu vou comer pizza, eu vou engordar, eu vou comer massa, eu vou sair, eu vou beber. Agora, se eu me afastar deste grupo, eu estou ganhando ou eu estou perdendo? E essa ferramenta nos auxilia a entender. Às vezes é preciso, por exemplo, manter... Eu tenho trauma de psicólogos ou eu tenho trauma de nutricionista porque num outro momento não funcionou a minha dieta. Se eu procurar um novo nutricionista ou uma nova psicóloga, eu perco ou ganho? E ao perceber, o processo começa a fluir. Talvez o meu problema foi naquele momento e não agora. E eu estou trazendo o trauma do passado para atrapalhar o meu processo atual. Acontece muito isso. Muito, isso é natural aqui. Então o ideal, pelo menos no meu ponto de vista, é observar o cliente como um todo e não numa área específica, como médico, como nutrólogo, como psicólogo. Então eu quero entender como é que você lida com as suas emoções, como é que você lida com os seus familiares. Talvez eu tenha um processo de emagrecimento fluindo, mas chegando em casa eu brigo com a minha esposa ou eu brigo com o meu marido e eu vou descontar na comida. Então eu quero observar num contexto geral para que os resultados sejam mais plausíveis para esse cliente. Gente, eu estou falando com vocês, as coisas, as ferramentas que tem para a gente chegar no nosso resultado estão aqui, estão no nosso meio, no dia a dia. Então, eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. O contato do José Cleber vai estar aqui embaixo, eu vou colocar o Insta dele aqui, tá? Ele vai deixar uma mensagem para vocês agora e à vontade. Beleza, eu quero agradecer pela oportunidade e eu quero dizer para você que está assistindo agora que você perceba que em qualquer sonho que você coloque na sua cabeça, você tem condições de realizar. Essa é uma frase do Henry Ford, não é uma frase minha, mas ele diz que se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Confie no seu potencial, confie na sua estrutura, vá, lute e não desanime, porque o resultado é certo. Gente, um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço, tchau.